Ei, Paulo. Ei, Mary. Ei, Raquel. Olá, boa noite, boa noite. Ei, Tudo bem aí? tudo? Então tá bom. Aqui tá meio escuro porque a luz do quarto é escura, viu? Eu vou Ah, tentar é? fazer, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui para ver se melhora. Tá. Ah, Lindomar! Lindomar tá por aí, melhorou aí a luz? Um pouco, Paulo. É, a luz aqui é bem ruinzinha. Deixa eu ver se eu chegar mais Ô, próximo do gente, meu. ô, Lindomar. Eu vou aproveitar aqui que a gente está se organizando. Ô, Lindomar, você quer fazer uma live aqui, Lindomar? Lindomar, Eu seja amo seu bem-vindo. livro. É, O livro dele é lindo, eu viu? amo. O livro dele é É, então nós maravilhoso. vamos combinar. Nós vamos combinar. Vani é sua amiga? Ô, Vanessa, é minha mãe, viu? Linda, muito prazer. Que Minha linda. mãe criou um Instagram para assistir minhas lives. Ah, que fofa. Não é? Melhor do que Muito. isso, só dois. Deixa É, eu mostrar aqui. gracinha. Ai, que linda que ela é, gente. Nossa, eu fico bem. Que linda. Olha A só. dona Vanessa, Ué, Paulo, você parece com ela? 82 anos. Uau, muito Mas linda. parece que tem 30. É mesmo? Uma energia que, aos 82 anos, uma energia, uma disposição invejáveis. Que linda. Parabéns, viu, dona Vani? É Vani? Eu falei certo? Vani, ela mesmo. Isso, Vani. Quase xará. Vanessa Vani, né? É. Mayra Melo, seja bem-vinda. Você Vanessa, conhece? ela está Ela está cuidando. sempre participando das minhas lives. Oi? É Mayra? Acho que é Mayra. É Maria, Mayra? Não, não é? Maria, É Maria Melo. Mayra? Maria Melo. Ah, Eu li errado. ô Desculpa Paulo, aí. deixa eu te falar uma coisa. Você quer começar contando a história e depois eu te apresento? Ou você quer que eu te apresente primeiro, Não, eu Mari? vou, eu vou com licença para ler dois textos curtinhos desse livro aqui, o Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano, que é um livro Uhum. belíssimo. Jéssica, seja bem-vinda. Ei, Jéssica. Eu vou pedir licença para ler dois textos curtinhos desse livro aqui, que são muito significativos. Eu vou começar com Tá. um texto, O Mundo. O Um homem, mundo. o mundo. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinho. O mundo é isso, revelou. É um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes, fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores.
Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. Rafael, também presente aqui. Obrigado, Rafael, pela sua presença, que honra muito, viu? Rafael é uma pessoa que eu admiro pra caramba. E eu queria agora pedir licença para ler o outro texto do Galiano, A Função da Arte. Diego conhecia o mar. Pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. Foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Os dois textos estão presentes aqui nesse livro, do Eduardo Galiano, Livro dos Abraços. Depois eu falo por que eu escolhi esses textos, mas antes eu queria falar olá para o Lucílio Gomes, meu querido amigo Lucílio. Beijo para você, canta maravilhosamente bem. E falar olá também, né, para o Farelo, que acabou de entrar aí, meu querido amigo Farelo, que, né, eu estou assim, me sentindo honrado. Lucílio, Farelo, Rafael Mussolini, tanta gente que eu admiro aqui, né, assistindo essa live aqui. Então, eu queria começar com esses dois textos, e depois eu explico o porquê desses textos, e depois eu tenho alguns outros textos que eu separei aqui para fazer algumas leituras mais adiante. Nossa, eu estou meio assim atordoada com esse segundo texto. É maravilhoso. Eu não sei se eu choro, meu coração está disparado, esse final é muito lindo. Eu vou te contar uma coisa. Aí agora você me desconcentrou todinha. Esse final é demais, né? Pai me ensina a olhar. Contar para você e para todo mundo que está assistindo. Eu tenho uma amiga, Ana Paula, ela mora lá em Caeté. A gente trabalhou junto no teatro em 1997. A gente fez A Dama e o Vagabundo. E ontem ela me mandou uma mensagem. Todos os dias de manhã, né, você recebe, o Lindomar está aí, recebe, Farelo recebe, minha mãe recebe, minha irmã. Tem um grupo de cento e tantas pessoas que eu criei há 6 meses atrás, lá em abril. E eu mando todos os dias uma mensagem com um poema, com um texto literário, né, para acordar as pessoas e até para uma forma de reflexão também. E aí, Jamil, seja bem-vindo. E aí ontem a Ana Paula me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, Paulo, talvez você não saiba o quanto os textos que você manda, o quanto isso influencia, o quanto isso é importante na vida das pessoas. Eu nunca tinha lido nada do Eduardo Galiano. E o seu ativismo literário fez com que eu lesse esse texto. Porque você me mandou alguns textos dele, vieram alguns textos do Eduardo Galiano, e eu fiquei tão apaixonada que eu comprei o livro e estou lendo o livro dos abraços. Isso é culpa sua. E obrigado pelo seu ativismo literário. Eu costumo dizer assim, não sei se é um ativismo, porque o Rafael Mussolini que está aqui, o Farelo, o Lindomar, vocês também são, a Jéssica, são ativistas literários, né? Vocês têm a literatura como algo presente na vida de vocês e faz com que isso chegue na vida das outras pessoas. E eu acredito na literatura como remédio, como Dante Galian escreve nesse livro, né? E assim,
Então, por isso eu escolhi também esses dois textos. Mas eu vou parar de falar, senão você não fala e eu não paro de falar aqui. Ó, quem entrou agora foi o meu cunhado, ó, Leonardo. Obrigada, viu, Léo? Você está presente. Minha prima Raquel também, minha família também está presente, viu? Ô, gente, hoje eu escolhi assim a dedo, depois do feriadinho, né? Uma pessoa muito especial para minha vida, que é o Paulo, que eu conheci no lançamento do livro, né, Paulo? Não sei se você lembra, Sabia aí a Menina. Mário, você é bibliotecária, e aí ficou caladinha. Bem, isso é muito bom saber disso. Então você sabe, né, Mário, a importância do livreiro. E o Paulo eu conheci nesse lançamento do Sabiá da Menina, né, da Beth Timpone, e depois disso a gente não parou de conversar nunca mais, né, Paulo? Foi assim, uma amizade assim, à primeira vista, a gente começou a bater papo, e a gente não parava de bater papo, e foi fluindo as coisas de uma forma muito amorosa, muito fluida mesmo, né? Da gente trocar sempre figurinha. É uma amizade que é muito cara para mim. E aí, o Paulo, além de ser contador de histórias, além de ser professor, além de ser filósofo, além de ser ativista literário, ele é livreiro, gente. Olha que espetáculo! Livreiro. Uma profissão tão rara hoje. A Livraria Leitura está aqui. E eu me descobri livreiro, assim, na verdade, talvez eu já fosse um livreiro, assim, adormecido, mas a oportunidade de me tornar livreiro foi na Livraria Leitura do Shopping Contagem. Então, eu sou muito conta pra gente. A Adriana, ao Luiz, a todas as pessoas da Livraria do Shopping Contagem, lá da leitura, né, que me receberam, que eu tive a oportunidade de estar lá durante 8 meses. E agora eu estou na Livraria Páginas. E está aqui nos assistindo a Livraria Leitura Oficial, né, que é o perfil da Livraria Leitura, não de Contagem, mas Livraria Leitura. Então, assim, eu sou muito grato à Adriana, à Livraria Leitura, por ter feito com que eu me descobrisse como livreiro também. Tem muito que aprender ainda, né? Tenho livreiros que me inspiraram lá atrás na minha adolescência, que eu vou falar deles aqui. Então me conta essa história de você, a sua história de amor com o livro, que o fez até se tornar livreiro, né, Paulo? E assim, é importante fazer essa reverência, esse agradecimento, porque tudo aquilo que faz parte da história da gente, a gente precisa agradecer. Eu sou muito grato mesmo à Adriana e ao Luiz, lá da Leitura do Shopping Contagem, ao Adolfo, ao Iderci, ao Edson, a Gabriela, a Jaqueline, a todas as pessoas que trabalham lá, né, que me receberam, tiveram a paciência de estar lá comigo, né? Então, assim, eu quero aqui fazer essa referência e esse agradecimento público, né? A Adriana, ao Luiz e à Leitura, a Livraria Leitura. Tá? Só te interromper para fazer esse esclarecimento, porque eu vi que a Livraria Leitura entrou aqui. A Andréia também. Andréia. Mas pode continuar. Então, conta pra gente, porque a profissão de livreiro hoje é muito rara. Então, a gente queria saber como que você se tornou livreiro, por que de se tornar livreiro. Conta pra gente a sua história de amor com os livros, que é um amor, assim, incomensurável, né? Infinito. Essa minha história, acho que muitas pessoas já ouviram, eu sempre digo aqui, eu devo muito ao meu irmão João, né? Que não é o mais velho, mas é o segundo mais velho, depois tem minha irmã, eu e minha outra irmã. Mas por que eu falo isso? Porque, assim, até meus 14, 15 anos, eu lia porque a escola mandava ler, né? Eu li obrigado. Mas eu despertei como toda criança e adolescente, né? Bem? Como a maioria das crianças e adolescentes, né? Exatamente. Então, assim, eu despertei mesmo meu gosto pela leitura a partir dos 14, 15 anos. Por quê? Meu irmão, ele trabalhava à noite, trabalhava na Prodenge, saía para trabalhar e tinha uns livros lá, eu pedia emprestado, ele não me emprestava, e sem ele saber, eu pegava os livros dele
e lia, escondido. O primeiro livro que eu peguei do meu irmão sem ele saber foi Ken Follett, O Voo da Águia. Depois, o segundo livro foi Kafka, A Metamorfose. Isso eu tinha 15 anos, eu estava para fazer 15 anos. Daí para frente, com 15 anos, eu comecei a trabalhar. E aí eu fiquei sócio na locadora de livros ali na Savassi, que era na Savassi, na Getúlio Vargas, e comecei a frequentar livrarias, né? Fiquei sócio da biblioteca pública e comecei a frequentar uma livraria chamada Diadorim, que ficava na Savassi. Conheço, sim. Oi? Conheço. A Diadorim, assim, ela fechou há muitos e muitos e muitos e muitos anos aí, mas a Diadorim foi uma livraria Sim, que eu frequentei muito, muito mesmo. sim, E o Najib é, era o livreiro, sim. uma pessoa que me influenciou muito. Outro dia eu estava até pesquisando para ver se eu reencontro o Najib em algum lugar nas redes aí. O Najib teve muita influência sobre as minhas escolhas literárias também. Porque eu ia para lá e falava assim, Najib, posso ficar aqui? Pode. E eu acabava que eu ficava olhando as estantes, eu ficava vendo quais livros que tinha, ele me indicava, falava comigo sobre os livros, me indicava livro para eu ler. Ele fazia essa curadoria, que é o papel do livreiro, essa curadoria, né, com o leitor, de garimpar livros ali, né, perceber o que é o gosto daquele leitor, e a partir daí você vai garimpando e vai sugerindo leituras. O Najib foi uma influência disso, a Fabíola que hoje, né, é doutora em literatura, a Fabíola que é da rede municipal de bibliotecas, Fabíola Farias, que você conhece, a Fabíola teve influência nisso também. Porque depois, na década de 90, eu passei a frequentar a Travessa, a livraria Travessa, que era na Aham. rua, né? Era ela e o João. E eles também me indicavam muito livro, tinham muita paciência que eu ficasse lá na livraria. Então, eles dois tiveram muita influência também. Passei a frequentar depois, né? A Travessa foi para Savassi. Aí tem um amigo meu que trabalhava lá, que é o Tiago, também conversava muito com o Tiago, ele sempre me sugeriu livros. E na livraria Ouvidor, a Simone da livraria Ouvidor, que é uma livreira assim, de mão cheia, né? Além do seu Van Damme, que tinha a livraria Van Damme, que era uma coisa impressionante como livreiro também, e o seu Amadeu. Eu frequentei muito esses lugares, e talvez isso tenha me formado hoje na forma como eu trabalho com a questão do livro. E como que eu descobri? Aí, isso tudo tem a ver com a minha história, com o livro, né? E aí eu me apaixonei pela leitura, dos 15 anos para frente, e comecei a ler de forma muito compulsiva até. Assim, eu chegava a ler, às vezes por semana, eu lia 4, 5 livros numa semana. Né? Eu li muito, muito mesmo na minha adolescência. Eu me lembro uma vez que eu fui para casa da minha tia Guia, ela morava em Arcos. A tia Guia já faleceu. Eu me lembro que eu fui para lá passar um período de férias, e aí eu saí daqui, falei assim, eu vou levar livro para ler. Eu levei acho que uns 7 ou 8 livros. Aí, Vanessa, no segundo dia que eu estava na casa da minha tia, eu já tinha lido todos os livros. Eu ficava lendo o dia inteirinho lendo, acordava, ia ler, e ficava lendo. Aí no terceiro dia eu falei, tia Guia, tem uns livros para você me emprestar? Ela falou, abriu lá, falou, tem aí, ó, pode escolher. Aí eu comecei a ler os livros na casa dela. Porque eu não tinha, né? Eu tinha lido já os livros, eu li na época, eu lembro que eu levei o John Steinbeck, Ratos e Homens, eu tenho ele aqui. Eu vou até pegar para mostrar aqui, ó, porque eu tenho ele aqui, eu li esse livro aqui, John Steinbeck, Ratos e Homens. Eu levei o Hermann Hesse, Siddhartha, levei um outro, levei o Carlos Castanheira, A Erva de Diabo. Levei Ô, a Paulo, mas Clarice. você não brincava, não? Não, mas isso na minha Você adolescência. só lia? Não. Eu estou falando isso na minha adolescência. Eu tomei gosto pela leitura, então, assim, eu lia muito, né? Fazia outras coisas, mas eu lia muito, assim. Você Adolescência, a gente foi um adolescente mais introspectivo, então? trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, então, assim, Ah, no de trabalho, por exemplo, eu lia, eu ia na biblioteca, comecei a frequentar livraria para comprar livro, comecei a montar meu acervo, né? O termo livreiro não designa o dono de livraria, quem comercializa, vende, recomenda livros. Então, a Jéssica está fazendo a pergunta, eu
Eu vou parar aqui para responder. Ô, Jéssica, o termo livreiro tem a ver com quem comercializa o livro. O dono da livraria não necessariamente é um livreiro. Você tem livrarias, por exemplo, que o dono não é livreiro e nem lê. O dono não lê, ele tem preocupação em vender. Mas você tem livreiros que são donos, sim, de livrarias, como, por exemplo, o Oséias. O Oséias, que tem a crisálida ali, a crisálida lá no Maleta. Ele é um dono e ele é um livreiro, ele é um leitor e é o dono. Ele comercializa, ele vende, ele sugere. Né? Mas você tem, por exemplo, né, você pode ter casos de pessoas que abrem a livraria como um ponto de venda, mas não necessariamente é um livreiro, é um empresário, mas tem alguém por trás que comercializa os livros. Não necessariamente todo dono de livraria é um livreiro, né? Às vezes contrata alguém que vai entender desse ramo. E o livreiro, ele precisa entender, ele não precisa ler tudo. Ele não precisa ler todos os livros que tem uma livraria, ler todos os livros que tem no mundo, mas ele precisa entender do mercado de livros, né? Da edição, como que funciona o mercado, como que funciona a edição de um livro, ele precisa entender o que está sendo lido. Por exemplo, eu não preciso ler de tudo, né? Mas eu preciso, por exemplo, abrir um site como o Publish News, que é um site que publica coisas sobre livros, e ler. A partir do que eu leio aquele, eu sei o que está acontecendo no mercado de livro. Por quê? A Vanessa chega na livraria. O Paulo, você tem o livro da Prêmio Nobel, da mulher que foi Prêmio Nobel de Literatura? Se eu não sei quem é a Prêmio Nobel de Literatura, eu nem sei dizer para ela se eu tenho o livro, né? Agora eu não vou lembrar de cabeça, premiada, inclusive ela não tem livros traduzidos aqui no Brasil, né? É uma poeta, ela foi premiada agora com o Prêmio Nobel de Literatura, inclusive a Margaret Atwood estava concorrendo, né, do Conto da Aia, só que foi uma mulher que, inclusive, não tem livros publicados aqui no Brasil, traduzidos aqui no Brasil, que ganhou. Eu esqueci o nome dela agora. Mas eu, todos os dias, por exemplo, eu abro o Publish News para ler. E não só isso, né? É trocar ideia com outras pessoas que estão no mercado. Eu trabalhei lá na leitura com o Iderci. O Iderci, ele é uma pessoa que conhece muito do mercado de livro, né? Ele tem só de leitura, ele tem mais de 25 anos. Trabalhei com Adolfo, que é um livreiro de mão cheia, mas é um livreiro excepcional. Você fala pelo nome de livro, ele já lembra quem é o autor, ele lembra a capa do livro, ele vai na estante, ele sabe onde está. É um livreiro excepcional. Ele falou comigo, né, certo dia, Paulo, você é um livreiro muito bom, cara. E você tem uma coisa que é uma energia muito boa, né? Então, assim, tem vários outros livreiros, né? Eu posso citar o Van Damme, o Amadeu Simone, lá o Betinho, da Scriptus, né? O pessoal lá da Quixote, as meninas do Belas Artes, a Ingrid e a Bruna, são sensacionais, são livreiras assim, maravilhosas. E tem outros pelo Brasil afora, né? Que a gente... Luiz Gluck. Uma poeta americana, obrigado, Lindomar. Inclusive, não tem tradução, não tem obra dela traduzida no Brasil, né? Mas a relevância da obra dela fez com que ela ganhasse o Prêmio Nobel de Literatura, né? Então, assim, eu já respondi, já vou voltar lá atrás, você me perguntou, você não fazia? Eu fazia, né? Eu não só leio, mas, assim, tem algumas coisas, eu penso que leitura é prioridade também para quem gosta. Então, por exemplo, eu chego em casa aqui todos os dias, por volta de 6h15, 6h10 eu estou em casa, voltando lá da Livraria Páginas. Tem dia que eu chego aqui, eu vou comer, aí eu vou me preparar, e quando dá 7 horas, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Tem dia que eu resolvo que eu vou assistir um filme. Mas tem dia que eu pego um livro e leio de 7 da noite até 11 da noite. Dá para ler um livro inteiro. Então, por exemplo, se eu pego um livro como esse aqui, ó, esse livro do Galian aqui, são 200 páginas. 7 da noite às 11, eu leio ele inteiro e ainda começo a ler outro. Então, assim, não é que eu seja, leitor, não, mas é porque são questões de prioridade. Às vezes, quando eu estava pegando o ônibus, agora eu não pego mais para ir trabalhar. Mas quando eu pegava o ônibus, dentro do ônibus eu lia, né? Às vezes eu estou lá na livraria, tem um momento mais tranquilo, eu pego um livro e vou ler. Porque, não só por ter me descoberto livreiro, mas porque o livro,
é, para mim, um instrumento de trabalho. Não só como contador de história, mas também, né, como formador. Né? Eu trabalho com curso de formação. Então, ei Leca, ei Tiago, Leca, meu querido amigo Luiz Guilherme, o Leca está aqui presente, e o Tiago, meu querido amigo também, são amigos. O Leca tem muitos anos que eu não vejo, mas é um queridíssimo amigo, lá da época de adolescência. Muitos, muitos anos atrás. Ah, Leca Cara, também adora ler? o Leca, responde aí, ó. Você gosta de ler? Você adora ler? E aí, assim, Vanessa, é questão de prioridade. Então, por exemplo, eu procuro fazer do meu tempo ocioso um tempo de leitura, porque o livro é um instrumento de trabalho para mim. E não só livro literário, né? Mas assim, livros teóricos também. Eu trabalho com curso de formação, hoje eu trabalho na livraria, né? Eu trabalho com projetos literários. Então eu tenho que ter o livro como algo que é prioridade na minha vida. Né? Não me torno melhor do que ninguém por isso, de forma nenhuma, não é isso. Né? Eu leio porque eu leio. Tem um texto da Sor Juana Inês de la Cruz, em que ela fala isso, eu leio porque eu leio. Depois eu vou abrir ele aqui no computador e vou ler. Esse texto é maravilhoso. Sor Juana Inês de la Cruz foi uma escritora, filósofa, lá do século XVII. Ela foi conhecida como a águia, a fênix americana, né? Uma mulher que esteve à frente do seu tempo. Né? Então, a leitura, para mim, se tornou muito prazerosa quando eu descobri o prazer da leitura. E daí para frente eu me tornei um leitor, frequentador de livraria, frequentador de biblioteca, e hoje, né, eu descobri um livreiro. Tenho muito que aprender ainda, tem as referências, como eu disse aqui, o Najib, a Simone lá da Livraria Ouvidor, o Adolfo, com quem eu trabalhei recentemente, né, agora na leitura, né, a Fabíola e o João lá da Travessa, o Tiago, e outros livreiros, o Amadeu, o seu Vandame, são referências para mim. Né? E tem Fala. muito que aprender, muito, muito mesmo. Né? Mas é isso, minha história com livro é isso, assim. Né? De ao ponto de uma vez, minha mãe falou assim, você tem muito livro, você acumula ácaro, para que você tem esse tanto de... Ih, acho que. Voltou. Não, deu. Então, eu vou parar de falar, senão eu não paro, não. Gente, se vocês quiserem fazer Eu pergunta, quero manda te aí. fazer uma pergunta. Pode Eu quero te falar. fazer uma pergunta. Que tem me incomodado muito. Não sei se isso te incomoda, e tem muito professor aqui, tem bibliotecário, não sei se vocês observam isso. Tem pais e tem mães. A nossa sociedade hoje, ela é muito imagética, né? Aham. E eu tenho observado nos meus alunos, não sei se você tem notado isso, mas um distanciamento e uma preguiça para ler, que é uma coisa assim impressionante. Eu não sei se é porque eu trabalho com criança que tem dificuldade de aprendizagem, mas eles não gostam muito de ler, não. Mas Uhum. também quando descobrem assim a magia de algum texto ou de algum livro, não querem parar de ler. Você, na sua profissão de livreiro, o que você faz quando chega um adolescente que se observa que gosta ou que não gosta muito de ler ou que gosta de determinado tipo de leitura? Aí surgiu um tanto de pergunta agora. Existe Então, literatura boa ou literatura ruim? Ou existe fases que a gente gosta de determinados livros, principalmente adolescentes, né? Outra coisa que me veio aqui na mente é o seguinte. Eu não sei se você observa isso também, mas... Ai, fugiu a pergunta, mas responde aí que daqui a pouco eu lembro dela. tá, deixa eu só. Eu tô Peraí que eu aqui. vou... Outra. Você é formado em filosofia. Você acha Aham. que a sua formação influenciou no gosto pela leitura? Então,
Vou responder essa Não. pergunta primeiro. Quando eu entrei no curso de filosofia, eu já tinha 30 anos. E eu entrei, eu até acho que foi muito importante eu ter entrado com essa idade, até para ter uma maturidade maior. Então, o que acontece? Quando eu entrei para a filosofia, eu já era um leitor, assim, bem... Já tinha lido, né, assim, muitos livros do Hermann Hesse, Hemingway, Dostoiévski, Clarice Lispector, Machado de Assis. Quando eu entrei na filosofia, absolutamente o tempo inteiro, Vanessa, o tempo inteiro, tudo que os professores falavam, eu fazia uma relação com a literatura. Tudo. Para mim, a literatura se relaciona a tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, meu curso de filosofia, a filosofia só contribuiu mais ainda pelo gosto da leitura. Por quê? Quando você faz o curso de filosofia, o Lindomar está aqui, ele não vai me deixar mentir sozinho. Lindomar, vou te colocar na sinuca. Ele não vai me deixar mentir sozinho. Mas a filosofia ela tem uma característica que é o seguinte: você tem que ler o tempo inteiro no curso de filosofia. É o tempo inteiro. As questões, quando você responde uma prova, é tudo dissertativa. Se você quiser fazer um curso meia boca, você faz e não lê. Mas se você quiser fazer um curso bem feito, você tem que ler muito. Mas é muito mesmo. Então, assim, uma vez eu vi o Alcione Araújo, ele escreve para teatro, né? Mas ele também tem formação em filosofia. Não sei se ele está vivo aí. Se ele tiver morto, né? Não sei se ele está vivo, porque tem muito tempo que eu não escuto falar dele, mas o Alcione Araújo, uma vez respondendo, perguntaram para ele qual que era a importância da filosofia. Ele falou: olha, a filosofia, ela fez com que eu não tivesse preguiça da leitura, porque você tem que ler muito no curso de filosofia. Muito. Claro que eu volto a dizer, Sim. qualquer coisa que você faz meia boca é meia boca, né? Mas, assim, não só contribuiu para que eu lesse mais a leitura crítica, como está dizendo o Lindomar, mas também para que eu associasse literatura o tempo inteiro nas aulas de filosofia. Então, por exemplo, eu ia estudar determinado filósofo, eu lembrava de um livro que eu tinha lido e logo já falava: peraí, professor, esse filósofo aí, eu li um livro tal que tem muito a ver com isso. Teria uma influência? Então, isso me ajudou muito, né, nesse aspecto. Agora, quanto ao que você me perguntou da questão da leitura dos jovens ou os adolescentes... Deixa eu só acrescentar mais uma coisa, mais um aspecto que está me chamando muita atenção. Por exemplo, adolescente, pré-adolescente, eles são extremamente críticos, né? Uhum. E a língua, a literatura, ela é muito dinâmica. E eu Sim. observo em muitos professores que ainda eles querem que os alunos, adolescentes, GTAs, Xenofredo e Xenofrase, aqueles joguinhos mais... que você, né, tem cadeira, tem mil e tantas coisas. Eles querem que os alunos leiam os clássicos. Que a língua, a linguagem era muito diferente da atual. Vai pegar uma Machado de Assis para um adolescente ler hoje, ou um Monteiro Lobato, eles quase têm uma síncope, assim, sabe? A Luiz de Azevedo, e eu fico pensando assim, o adolescente, ele é obrigado a ler um clássico? Ou não é melhor ele amadurecer, criar um gosto pela leitura, sabe? E depois ele lê esse clássico, ou essa é a hora dele ler esse clássico? Porque desce quase goela abaixo, né, Paulo? Isso quando não vai e pega resuminho na internet para tentar ler um pouco, mas é quase uma tradução, porque a língua ela é muito dinâmica. Uhum. E ainda tem o TMT, tem esse estímulo imagético. E aí? O que a gente Olha, faz? O que o livreiro e nós, mediadores de leitura, podemos fazer para ajudar nesse processo? Sabe? então, vamos lá. Eu vou primeiro lá atrás na outra pergunta que você me fez, quando chega... Porque eu aproveitei isso. Isso, vamos lá. Poliana, Regina, tá entrando tanta gente aqui, ó. Minha irmã, viu? Minha irmã.
Magda, É, Estação Babu, Regina, Vanessa, Poliana, um abraço para vocês. vou começar pela primeira pergunta, né, em relação a uma criança, um adolescente que entra na livraria, às vezes. Eu vou dar exemplos aqui do que acontecia quando eu estava lá na leitura. Muitas vezes chegavam lá crianças com os pais, e às vezes a criança pedindo aquelas revistas, né? Lucas Neto, Felipe Neto, não sei o quê, Beijinho da Gi, não sei o quê. E aí, claramente, que o pai e a mãe não queria aquilo ali. Então, o que que eu, Paulo, fazia? A primeira coisa, né? Quando a criança perguntava, você tem tal coisa? Aí o pai e a mãe olhavam para mim, não, vê se tem outra coisa para ele aí. Eu falava só, como é que você chama? Ah, eu chamo Pedro. Quantos anos você tem? Eu tenho 10. De que você gosta? Ah, não sei. Que livro que você leu na escola que você gostou muito, assim? Ah, não lembro. Mas o que você gosta? Você gosta de ação, de aventura, de comédia, de quê? Ah, eu gosto de aventura. Ah, eu posso te apresentar. Posso te apresentar. De apresentar, a palavra é muito importante, né? Eu chamava a criança, chamava os pais, falava, só estou te apresentando, tá bom? E aí eu pegava, por exemplo, tem uma coleção da editora Scipione, que são os recontos dos clássicos, reencontro com os clássicos. É apropriado para crianças de 11, 12 anos, 13 anos. Então tem lá A Volta ao Mundo em 80 Dias, Oliver Twist, tem lá Os Três Mosqueteiros, tem lá 20 Mil Léguas Submarina, enfim. Aí eu pegava esses livros e mostrava para a criança e ia contando. Olha, tá vendo esse livro aqui? Esse aqui, por exemplo, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Você já imaginou alguém dar a volta ao mundo em 80 dias usando um balão, usando carruagem e de trem? Não. Mas você imaginou alguém fazendo isso, vivendo aventuras pelos lugares que ele passa? Não. É a história desse livro. E eu vou te contar mais. E aí eu ia contando a história do livro. Depois eu pegava, tá vendo esse livro aqui, ó? Você já imaginou alguém, né, que desce lá no fundo do mar e vive uma aventura com isso? Não. Você gosta de fundo de mar? Ah, eu gosto. Então eu ia apresentando, sem nenhum compromisso de que a criança goste. Porque muitas vezes, Vanessa, o que acontece? Às vezes nem os pais conhecem esses livros e nem as crianças conhecem. E talvez elas conheçam, mas não foram apresentadas de uma forma mais adequada. Não foram apresentadas, talvez, de uma forma que despertasse, né, assim, o interesse, que tivesse brilho nos olhos na hora que fosse apresentando. Às vezes é apresentado exatamente como você falou. Acho que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Jéssica está aqui, eu vou falar isso não porque ela está aqui, mas ela sabe que eu penso isso. O clube de leitura da Escola Municipal Maria de Rezende Costa, que a Jéssica coordena. O trabalho que a Jéssica faz é um trabalho de colocar brilho nos olhos das crianças. O trabalho que ela faz com a leitura, com a literatura, é um trabalho em que as crianças despertam o gosto pela leitura, não pela obrigação, mas pelo prazer, pela forma como ela apresenta os livros, pela forma como ela apresenta o universo literário para essas crianças. Faz uma diferença muito grande. E, às vezes, a escola, por ser uma instituição, por ter, né, a escola por ter algumas regras para seguir, algumas coisas ali, muitas vezes o professor, né, ele talvez não porque ele não queira, talvez porque não é por questão assim, o professor é ruim, não é isso. Às vezes, pela questão que o professor tem tantas outras tarefas, ele é preparar aula, corrigir prova, não sei o quê, preparar. Às vezes, né, por essas questões todas, talvez ele tenha até a paixão pela leitura, mas não consiga apresentar, porque tem tantas outras coisas que a escola exige, e eu penso que a literatura, a arte, ela tinha que ser o carro-chefe de todas as escolas. Todas. Absolutamente todas. Porque a literatura, por exemplo, você pega o livro, eu vou citar o exemplo do livro do Lindomar, que está aqui nos assistindo. Você pega o livro dele, né, o último que ele lançou. Você pode trabalhar questão geográfica, você pode trabalhar a questão histórica, você pode trabalhar a questão de aprendizado, né, de questões matemáticas, porque ele traz ali referências da pintura, ele traz referência de outros textos literários,
Ele traz referências, por exemplo, como falar da cidade, né, de como se locomover na cidade. Então, a partir do livro, você pode trabalhar um monte de coisa sem ser de uma forma muito cansativa, mas de uma forma lúdica. E o lúdico, a gente sabe que através do lúdico, a aprendizagem ela acontece de uma forma muito mais efetiva. Você trabalha com isso, você sabe disso, né? Sim. Lúdico, ele torna a aprendizagem muito mais, além de se tornar uma coisa muito mais afetiva, é muito mais efetiva. Então, por exemplo, você pega um poema que por exemplo, né, que fala, por exemplo, né, você vai pegar um poema para trabalhar noção espacial, noção de matemática, noção de para trabalhar história, para trabalhar português. Você tem como fazer isso como? Brincando. Você pega um poema, faz, vamos fazer um trenzinho, vamos fazer aqui um trenzinho, vamos brincar com esse poema. Né? Um trem de ferro, quando sai de Pernambuco, vai fazendo fluxo, vai passando por ali, por aqui, por ali, por aqui. Você vai brincando. Olha, durante essa brincadeira, você já trabalhou noção de espaço, você trabalhou a questão de tempo, porque o poema tem um ritmo. Você pode trabalhar a questão de geografia, quando você fala de várias regiões, e você pode aproveitar ali, por exemplo, e falar assim, então agora, peraí, esse trem passou por Pernambuco. A gente estava estudando, sei lá, estava estudando lá a geografia, né, o sistema tal. Pernambuco é assim. Então vamos lá, continuando, por onde esse trem vai passar agora? Então, olha, é como diz a Gé, é um infinito de possibilidades. Ei, Rafa Curvelo, lá da leitura do Shopping Contagem. Beijo para você, viu? Obrigado pela presença. Lá da leitura do Shopping Contagem. A gente sai, mas deixa pessoas que a gente acaba levando para a vida, né? O Rafa é uma delas. Então, Vanessa, nesse sentido, o que eu faço é isso, né? É apresentar o universo. Por exemplo, semana passada, lá na livraria, Páginas, foi lá a Amanda com o Fernando. O Fernando chegou lá, queria ler os livros, aí ele pegou um livro, pegou o livro da Leida, né? A Minha Casa é o Mundo. E aí ele começou, eu falei, eu posso ler para você? Ele pode. Eu li o livro para ele. Ele falou assim, gostei. A Amanda levou para ela, mas ele gostou. Ele não ia ler. Aí eu ofereci para ler para ele. Ao mesmo tempo, eu fui mostrando outros livros. Aí teve um dia que o Zezinho, que vai muito lá, né, ele foi lá comprar uns livros. Ele ia levar um livro da Leida. Eu falei assim, você conhece esse aqui, do Lindomar? É maravilhoso. E fui mostrando livros, a questão da ilustração do livro, as referências que ele traz na escrita dele, assim como ele faz no Petrina, né? Fui mostrando, ele levou o livro. Então, assim, eu acho que a questão é saber como oferecer. Porque eu falo que, assim, o livreiro, Amanda é minha amiga, professora, Fernandinha é autor também. Ela falou, Jéssica, ela falou para o Fernandinho autor, ela esteve lá na livraria, uma pessoa muito bacana, adorei. Assim, foi ela, foi uma outra professora, que eu esqueci o nome aqui agora, e o Fernando. E eles compraram vários livros. Então, Vanessa, o que eu penso é assim, a gente precisa oferecer. E ao oferecer, a gente precisa dar uma gama de possibilidades. E assim, eu já pensei muito assim, olha, isso é ruim, isso é bom. Hoje eu não vejo dessa forma mais. Eu acho que é como diz o Leandro, meu querido amigo Leandro Bertoldo, a gente tem que subir degraus para chegar nos clássicos. Subir degraus. Quando o menino lê o Diário de um Banana, nada impede que amanhã ele esteja lendo Machado de Assis, mas vai depender da forma como isso for apresentado a ele. E o livreiro, quando eu li esse texto aqui do Galiano, né, pai, né, no final aqui do texto, que o menino diz, né, me ajuda a olhar. Eu acho que esse texto ele pode ser utilizado como metáfora para o professor, para o livreiro. Sim. Que ajuda a olhar. Eu acho que o bom livreiro, ele ajuda o leitor que está ali perdido no meio daquele tanto de livro a olhar para aquilo que é desconhecido, a olhar para aquilo que ainda não se conheceu, para entrar em outros universos. Por exemplo, a gente tem hoje, né,
tem uma literatura que se vende muito pouco nas livrarias, mas se vende muito pela internet, que é a literatura produzida na periferia, que tem Sim. autores maravilhosos, fantásticos, poetas, romancistas, né? São fantásticos, fantásticos. Mas por que eu conheço? Porque eu acompanho na internet, porque eu pesquiso, porque, né, tem pessoas como, por exemplo, o Farelo, que, né, eu conheci através dele algumas pessoas como o Sérgio Vaz, né, que me apaixonei pela poesia de Sérgio Vaz. A partir de Sérgio Vaz eu conheci vários outros escritores da periferia, que são fantásticos, não estão aí no mundão, mas que são fora de série, não são vendidos na livraria, porque não tem um destaque. Né? Agora, quanto a questão do clássico, adolescente e tal, eu penso assim, eu acredito que é importante ouvir o leitor. Ouvir. Eu acredito que é importante ouvir aquele adolescente, aquela criança que está na escola, tentar ouvir por algum momento o que ele gosta. Para a partir daí você até formar ali, né, livros que eles vão ler. Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, você vai fazer o Enem não cobra obra literária nenhuma de forma obrigatória, mas a literatura permeia o Enem o tempo inteiro. O tempo inteiro a literatura está presente. Então, assim, você vai fazer uma redação, se você tiver uma leitura boa, você faz uma boa redação. Exatamente. Né? Então, Exatamente. eu acho que se o adolescente quer ler uma coisa que não é um clássico, ele vai chegar o momento para ler. Ele vai chegar um momento que ele vai ler um Machado de Assis, que ele vai descobrir a maravilha que não é chato. Eu vi uma cena uma vez que me chocou muito. Uma menina pegou o livro Machado de Assis para levar, não sei se era a mãe ou a tia, falou: credo, você vai ler esse trem chato, pelo amor de Deus. Eu pensei, cara, ela pode até não gostar, mas ela não tinha o direito de fazer isso. Mas aí você tem que ficar calado. Mas a menina levou. Do mesmo jeito, por exemplo, que eu tive uma experiência fantástica lá na leitura, o menino virou para mim e falou assim, cara, eu não gosto de ler, mas eu queria levar alguma coisa. O que você me sugere? Eu falei, o que você gosta? Ah, sei lá, eu gosto de terror, essas coisas assim, suspense. Eu falei, olha, vou te apresentar um autor, mas eu não vou falar dele para você. Eu vou fazer diferente. Aí eu peguei Edgar Allan Poe, O Corvo. Falei nada, eu abri o livro e comecei a ler para ele. Comecei a ler. Estava ele, uma moça, uma outra moça, que não sei se era irmã, namorada, prima, a mãe, sei lá. Eu sei que eu li. Metade da página ele falou, não, eu vou levar, eu gostei demais desse negócio. Eu gostei muito desse negócio. Que isso, cara? Isso é bom pra caramba. Falei, olha, depois você volta aqui e me conta. Passou uma semana e meia, ele voltou lá. Falou, olha, eu voltei aqui só porque eu queria te dizer que o livro é fantástico, eu quero outro. Olha, você não imagina a alegria que eu fiquei. Porque eu costumo brincar assim, ó, se você não gostar, você pode voltar aqui e chutar minha canela. Mas não vai chutar minha canela. Não, hein? Pode chutar minha canela se não gostar. Então, assim, quando você tem um retorno como esse, você vê que o caminho está correto. Você não impõe nada, você apenas ajuda a olhar, né? Então, eu acredito que os clássicos, ele tem um momento certo para todo mundo ler. Eleida, né? Eu acredito que tem um momento certo. Então, por exemplo, hoje, né, hoje, por exemplo, quando a Letícia estava indo embora, ela falou, me indica um livro, você tem 5 minutos para me indicar um livro para minha irmã. Aí eu fui lá, falei assim, olha, ela falou, minha irmã passando por isso, eu falei, ó, leva esse livro aqui, ó, Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é muito bom, é um livro muito bom. Né? Ela levou. Falei, ó, depois você me conta se sua irmã gostou. Mesma coisa, por exemplo, né, às vezes tem um livro que a pessoa não conhece, a forma como se apresenta desperta o interesse. Por exemplo, um livro que eu gosto muito, e que eu gosto muito de vender ele, é o livro da Harper Lee, O Sol é para Todos. Eu sou apaixonado com esse livro. Eu tenho ele aqui, eu vou mostrar, que é esse livro aqui, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro, assim, se a pessoa pôs ele na mão, de curiosidade, ela não sai sem comprar. Porque esse livro é mais ou menos como o seu Van Damme fazia com o Tuareg. O Tuareg era o livro dele, que ele tinha mais lido, era o livro que ele indicava para todo mundo. Eu li o Tuareg por causa do seu Van Damme. Né? Então,
eu costumo dizer... Não, Vanessa, acho que a gente tem 10 minutos, viu? É, Sim, eu só estava esperando você fechar aí que eu ia. Mas fica tranquilo. Estou olhando aqui o horário. é um livro que eu gosto muito de indicar, porque é um livro que eu gosto muito e diz muito. Aqui, o Actius, que é o Actius, que é o advogado aqui do livro, ele é a personificação da justiça. E a narrativa do livro é toda na perspectiva do olhar de uma criança de 6 anos. É Ah, que lindo. peculiar, é maravilhoso. O que a Harper Lee fez com essa obra. Olha, o livro foi lançado em 1960. Em 1961, ela ganhou o prêmio Pulitzer de literatura e a obra foi adaptada para o cinema e o Gregory Peck ganhou o Oscar de melhor ator fazendo Actos. Então, assim, é um livro que eu fui ler a respeito depois, e olha, eu vou te falar uma coisa. Eu descobri que esse livro nos Estados Unidos é leitura obrigatória para as crianças e adolescentes. É obrigatória. Legal. E o livro é fantástico, fantástico. Então, assim, eu acho que é isso. O clássico, ele tem um momento certo. Eu acho que você tem que subir degraus, né? Tem que subir degraus. E é aquilo que eu falei, eu não tenho que conhecer, ler tudo, mas eu tenho que entender do mercado editorial, eu tenho que entender o que está ali sendo vendido ou não, eu tenho que ler pelo menos a sinopse dos livros, eu tenho que conversar com outros livreiros para saber o que está acontecendo, porque, né, é importante para que a pessoa que chega ali fala assim, o que você me indica? O que você gosta de ler? Né? A pergunta é essa, o que você gosta de ler? Ah, não sei. Você gosta de coisa assim, 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 assada? Aí você vai fazendo meio que uma curadoria mesmo, né? Que é, você gosta disso assim, assim, assado? E disso assim. Aí você vai entendendo o perfil, para a partir daí você descobrir qual é, acabou a luzinha, qual é, né, o livro que você pode sugerir. Né? Eu vou parar de falar, senão eu não paro, que não eu vou falar até amanhã. Isso, é porque é o seguinte, nós já estamos nos minutos finais. Eu estou Eu tentando... queria agradecer a sua participação. Foi um momento assim, passou rapidinho, né, Paulo? Eu sinto que foi importante, nós aprendemos muito, dialogamos, conversamos, as pessoas participaram, e eu já estou com uma visão diferente de muitas coisas. E eu queria que você, nesse momento, deixasse um recadinho e se você, para as pessoas que nos ouviram, que participaram da live, e uma frase ou alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas sobre o livreiro. E Então, depois, se você quiser fechar com uma historinha bem curtinha, que só faltam 5 minutinhos. na verdade, eu Tá vou bom? fechar. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer a todas as pessoas aqui que participaram, Lindomar, o Rafa, a Leida, o Todo Leca, mundo, minha irmã, minha mãe, a Jéssica, o Farelo, né, a Mari, todo mundo que esteve aqui presente, né? Rafa Curvelo, beijo para você e para seu filho, viu? E, assim, dizer o seguinte, para vocês que quiserem, né, uma boa leitura, quiserem uma sugestão de livro, estou lá na Livraria Páginas, que fica na rua Padre Eustáquio, né, 2475, loja 6. Vão lá, vai lá fazer uma visitinha, vai ser muito bem. É um espaço, é a menor e mais charmosa livraria de Belo Horizonte, né? É um espaço delicioso. Então, vai lá, faça uma mesmo, eu fui lá visita. outro dia. Foi lá outro dia. Faça uma visita, vai ser muito bem recebido. E, para terminar, eu queria ler 2 trechinhos aqui. Primeiro, do livro Falta 6 minutos. do Dante Galliani, que fala assim: literatura é remédio e é resistência. Remédio, claro, pois tenta nos restituir a saúde da reflexão e nos retirar da melancolia da irrelevância, da banalidade do ser, da falta de sentido e do pensamento que se tornaram gêmeos chifópagos do cotidiano líquido contemporâneo. Literatura de alto padrão e bem lida é um combate à infecção grave do nosso mundo doente
e violento. Isso aqui é um trecho do prefácio do livro, desse livro, que é feito pelo Leandro Carnal. E a frase que eu queria deixar é essa aqui, olha, que é desse livro aqui, Contra a Amazon, do Jorge Carrion, que é um espanhol. Ele faz um manifesto contra a Amazon, um livro que vale a pena a leitura, e ele diz assim: na memória dos livreiros está guardado um patrimônio que quase nunca é possível descobrir nas paredes de suas livrarias ou em seus sites. E quero aqui, né, dizer que assim, eu estou começando, né, eu sou iniciante nessa profissão, tenho muito orgulho de ter me descoberto como livreiro, e volto a dizer, com várias referências que fizeram, né, assim, me tornar o que eu sou hoje. O Najib, lá da Diadorim, a Fabíola Farias e o João, né, a Simone da Ouvidor, o Amadeu, né, o Adolfo, lá da Livraria Leitura de Contagem, né, o Iderci, lá de Contagem, ai, gente, e tantos outros livreiros com quem eu tive contato, que eu sou muito grato, né, por terem me orientado no mundo da leitura. O Najib, certa vez, me disse o seguinte, eu disse a ele assim: Najib, eu leio, me sinto tão sozinho. Ele disse assim: Paulo, vai se acostumando. O mundo do leitor é um mundo solitário, porque nem todo mundo vai compartilhar das suas mesmas leituras. Mas é um mundo prazeroso, porque você vai viajar de encontro a você mesmo. Você vai abrir janelas para o mundo. E assim, isso é a mais pura verdade. A leitura é uma possibilidade de abrir janelas para o mundo, e ao mesmo tempo que você viaja para encontrar você mesmo, para encontrar aquilo que você tem, né? Porque a literatura ela tem essa possibilidade de fazer você se reencontrar com você. Né? E você não se torna melhor do que ninguém porque você lê X ou Y, mas você se torna melhor para você mesmo. Né? Eu não Sim. leio para ser melhor que ninguém, para ser melhor que nada, mas eu leio para me tornar melhor, porque cada livro que eu leio, como por exemplo Sol é para Todos, eu li 6 vezes. A cada vez que eu leio, tem uma coisa que me transforma. Então, é para mim, não é necessariamente para o outro, mas se eu posso, através da minha leitura, compartilhar com as pessoas, fazer com que as pessoas tomem gosto, melhor ainda. Né? Mas, assim, é só dizer isso, que a leitura é uma possibilidade, é um mundo que a gente tem à frente para que a gente possa, de fato, mergulhar na gente mesmo. Então é isso, Então agradecer, tá obrigado. bom, porque o tempo está acabando. Um abraço para todos, um beijo e viva a leitura, a literatura, a livraria e o livreiro. Um beijão para todo mundo e até a próxima. Tchau, Gratidão para tchau. todos. Tchau.